Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a China no cenário global da energia. Inicialmente é importante apresentar alguns dados gerais, né, sobre a China e energia na China. A China, como é amplamente sabido, é o país mais populoso do planeta, com 1,4 bilhão de habitantes, 1 bilhão e 400 milhões. A China é o país com maior crescimento econômico no mundo. A China cresceu 6,1% em 2019. A previsão para esse ano é que tenha um crescimento em torno de 6%. Apesar da Covid-19, da toda a crise, o cenário de estagnação econômica, de recessão causado pela pandemia, mesmo assim a China deverá continuar crescendo muito mais do que qualquer outro país do mundo. A China, nas décadas de 1990 e de 2000, cresceu, durante mais de 20 anos a taxas de mais de 10% ao ano, algo realmente espetacular. Nos últimos anos a China reduziu um tanto o seu crescimento econômico, mas continua crescendo mais do que qualquer outro país. A China tem a segunda maior economia do mundo, medida pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto. Por alguns cálculos, a China já teria ultrapassado os Estados Unidos como a primeira economia do mundo, pelo método do poder aquisitivo, do poder de compra, nacional. Mas no método mais tradicional de medição por dólares, isso deverá acontecer num prazo de 10 anos aproximadamente. No campo da energia, a China é, ao mesmo tempo, o maior produtor, o maior consumidor e o maior importador de energia do mundo. A China é o maior importador mundial de petróleo, importa também grandes quantidades de gás natural e alguma quantidade de carvão. A China abriga o maior complexo hidrelétrico do mundo, a represa de Três Gargantas, que ao ser construída na década de 1990, ultrapassou a usina de Itaipu, no Brasil e Paraguai, que até então era a maior do mundo. A China também é o maior produtor mundial de energia eólica e de energia solar. E, ao mesmo tempo, o que é um contraste, é o maior emissor de gases geradores de efeito estufa no planeta. 1/4 das emissões globais desses gases de efeito estufa, especialmente o CO2, tem sua origem na China. Nós vamos falar sobre isso aqui um pouco mais adiante. Primeiro, vamos olhar a matriz energética da China. A China se caracteriza por ter uma matriz da energia primária dominada pelo carvão. 58% de toda a energia consumida na China tem a sua origem no carvão mineral. Em segundo lugar vem o petróleo, na matriz da energia primária. 20% dessa matriz é formada pelo petróleo. A hidroeletricidade responde por 8% da matriz chinesa, empatada com o gás natural, também 8%. A energia nuclear responde por 2% do fornecimento de energia na China, e os outros renováveis, especialmente energias eólica e solar, somam 5%. Tanto a matriz da energia primária quanto a matriz da energia elétrica estão disponíveis para vocês na plataforma Moodle, num documento que eu postei, está lá, enfim, à disposição de vocês,
a Agência de Informações sobre a Energia dos Estados Unidos. Tem ali um relatório sobre a energia na China. Vale a pena vocês darem uma olhada, é bem interessante, tem ali os gráficos de várias coisas que a gente vai falar aqui hoje, a matriz da energia primária e também a matriz elétrica, né? Ou seja, de onde vem a eletricidade que é produzida e consumida na China, né? Igualmente, assim como na matriz primária, há um amplo domínio do carvão. 54% da eletricidade consumida na China tem sua origem no carvão. A hidroeletricidade responde por 19%, a energia eólica 10%, a energia solar 9%, muito interessante. A eólica e a solar juntas, né, já fornecem quase 20% da eletricidade na China, é uma das proporções mais altas do mundo. A energia nuclear atualmente responde por 2% da eletricidade, o petróleo apenas 1% e outras fontes mais 1%. Algumas considerações que é importante a gente fazer sobre a matriz energética na China, né? Apesar do consumo imenso de energia na China, proporcionalmente à sua população, não é um consumo assim tão elevado quando se contrapõe os dados sobre o volume total de energia que é consumido na China, né, e esse número espetacular de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né, a gente vê que o consumo per capita de energia na China é relativamente baixo. A China consome per capita menos de 1/3 do consumo dos Estados Unidos, né, pelos dados que estão disponíveis no artigo do professor Giorgio Romano, em parceria com o Vitor De Boni, né, que é um dos textos de referência para esta aula, dados de 2012. O alto consumo de energia na China se deve sobretudo à indústria. 78% da energia utilizada na China é consumida no setor industrial. Isso é um percentual altíssimo. Nos Estados Unidos, apenas 34% da energia é consumida na indústria, menos da metade do que na China. Esse altíssimo consumo essa altíssima participação, né, da indústria no consumo de energia, né, se deve em grande parte ao peso importante da indústria siderúrgica e também da indústria do cimento na China. Duas indústrias com volumes gigantescos de produção, né, e são indústrias particularmente eletrointensivas, né, que é aqueles ramos industriais que se caracterizam pelo altíssimo consumo de energia, né, especialmente de eletricidade. Já o setor dos transportes não tem um peso assim tão grande na China. Apenas 14% da energia consumida na China é utilizada no setor de transportes. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos, o setor de transporte representa 38% do consumo de energia, né, e no Brasil, algo parecido, 30%. Bem mais, portanto, do que na China proporcionalmente. Isso faz com que a gente pensar na substituição do petróleo na China, né, como algo muito mais viável do que a substituição do carvão. O carvão é fundamental para a indústria, principalmente. O petróleo é utilizado no setor dos transportes, tanto na China como no mundo, principalmente, né, mas lá o setor de transportes não tem um peso tão grande quanto em outros países grandes consumidores de energia. Vamos em frente. É importante a gente falar do problema ambiental
ambiental da China, que está estreitamente relacionado com o consumo de energia. A China, em 2005, ultrapassou os Estados Unidos como o maior emissor mundial de gases de efeito estufa. Esse papel da China como o maior emissor desses gases que causam aquecimento global se deve principalmente à forte industrialização da China, uma industrialização movida principalmente a carvão. É importante salientar, existem outros países além da China que também são grandes emissores de gases de efeito estufa, entre outros, além do já citado Estados Unidos, também a Rússia, a Alemanha, a Índia e o Japão. Esse é o clube dos grandes emissores. Observando que nas emissões acumuladas ao longo do tempo, desde o século XIX, os Estados Unidos continuam disparado em primeiro lugar. Se algum país é o culpado, entre aspas, pelo aquecimento global, essa parcela maior de responsabilidade se deve aos Estados Unidos pelo acúmulo histórico de emissões. A China é um país que está comprometido com os acordos de Paris. Os acordos de Paris para o combate ao aquecimento global, eles visam estabelecer um limite que seja efetivo, que seja realmente cumprido, um teto máximo de 2% no aumento da temperatura média do planeta em relação aos níveis existentes antes da Revolução Industrial. Parte-se da constatação, que é consenso na comunidade científica do mundo, que um aumento da temperatura do planeta, além de 2% do que existia antes da industrialização, teria efeitos catastróficos. O papel da China nesse combate às emissões, a meta que foi estabelecida pelo governo chinês é continuar aumentando lentamente, diminuindo o ritmo de aumento, mas ainda aumentar pelos próximos 10 anos, atingindo em 2030, daqui a 10 anos, um pico de emissões. Então, a partir de 2030, a China não aumentaria mais as suas emissões de gases do efeito estufa, passando, ao contrário, a reduzir gradualmente essas emissões. Esta é a meta da China para dar sua contribuição ao combate mundial ao efeito global. Como é que a China pretende fazer para conseguir isso? Congelar as suas emissões e a partir daí reduzi-las. Então, são várias políticas combinadas que a China busca colocar em prática. A China tem uma política de diminuição da intensidade energética da economia. Esse é um conceito importante. O que é a intensidade energética? Esse conceito ele se refere à participação da energia na riqueza que é gerada no país. A intensidade energética ela é medida pelo quanto de consumo de energia está presente em cada unidade do PIB, cada dólar de produção medida pelo produto interno bruto. A China tem procurado e conseguido reduzir bastante nos últimos 20 anos a sua intensidade energética. Faz parte das políticas da China de redução das emissões de CO2 a expansão fortíssima que aquele país tem experimentado das chamadas energias novas renováveis, a energia eólica e a energia solar. A meta da China é que ela termine este ano de 2020 atingindo 15% da matriz energética com
energias renováveis, né? Ou seja, eólica, solar e hídrica, basicamente. Em 2018, 2 anos atrás, essa participação era de 12,7%, ou seja, um aumento significativo na participação das renováveis na matriz energética. Para conseguir, né, essas metas, esse aumento da participação das renováveis na matriz, né, a China tem alcançado um crescimento fantástico, né, na geração dessas duas modalidades de energia. Para vocês terem uma ideia, o dado que eu tenho aqui, entre 2017 e 2018, bem recentemente, portanto, a China aumentou em 20% a sua geração de energia eólica. No caso da energia solar, esse aumento, então, ele foi algo extraordinário. Em apenas um ano, de 2017 para 2018, a China aumentou 51% a sua geração de energia solar. Ao mesmo tempo, a China está expandindo muito rapidamente a sua rede de usinas nucleares, né, assim como o consumo do gás natural. Vou falar um pouco mais adiante do gás natural, né? Um texto que está disponibilizado para vocês, texto do Rodrigo Leão, técnico do INEP, é uma entidade de estudos sobre questões de política energética. Tem ali um artigo muito interessante sobre a aposta chinesa no gás natural. Ainda sobre a questão ambiental, há um esforço muito grande das autoridades chinesas em aumentar a eficiência energética, né? Ou seja, obter maior rendimento da energia, né? mesmo volume de energia, né? Obtendo um rendimento maior, né? No aparelho produtivo. Né? Uma outra preocupação da China é controlar o aumento da demanda por petróleo no setor automotivo. A China tem o parque automotivo, né, ou seja, os automóveis, caminhões, ônibus, etc., tem um parque automotivo em extraordinária expansão, né, em função da sua população e em função do aumento do poder aquisitivo, né, de grandes parcelas da população chinesa. Né. A China conseguiu, nos últimos 30 anos, elevar cerca da metade da sua população a padrões de consumo de classe média. Não uma classe média como a dos Estados Unidos, mas, né, padrões bastante razoáveis de vida, né? E agora procura retirar da pobreza a outra metade, né? Isso significa, né, um potencial, né, para o aumento, né, da frota de veículos particulares, de carros, impressionante, né? A China está tentando evitar que esse aumento da frota automotiva, né, se dê com base no petróleo, nos derivados de petróleo, gasolina e óleo diesel, né? Por isso, né, há um investimento muito grande do Estado chinês nos carros elétricos. A China está tentando fazer com que o aumento dessa frota de veículos individuais se concentre nos carros elétricos, né, já fazendo ali a transição energética. Atualmente, em cada 3 carros elétricos que é vendido no mundo, um deles é vendido na China. Isso significa, em números absolutos, mais do que o dobro das vendas de carros elétricos nos Estados Unidos, que é o país que vem em segundo lugar como mercado para o carro elétrico. Além da eletrificação da frota de veículos individuais, a China está introduzindo muito fortemente a eletricidade nos caminhões, nos ônibus e nos trens, assim como o gás, né? Assim como no Brasil a gente tem uma certa quantidade de veículos movidos a gás, né? A China está
enfim, investindo e apostando muito, né, no gás, sobretudo nesses veículos maiores, onde a eletrificação é mais complicada, que exige baterias maiores, mais pesadas, etc. Resta, porém, o problema do carvão. Como é que a China vai se livrar do carvão? Né? Para vocês terem uma ideia da importância do carvão na China, recomendo, né, vocês assistirem o filme que está disponibilizado também na plataforma, o filme chinês sobre os megaprojetos da China em energia. Né? Logo no início do filme vocês têm ali cenas impressionantes, né, da explosão de uma montanha para a retirada do carvão de alta qualidade, para se incorporar, né, ali ao estoque, né, energético do país. O problema do carvão é que entre todas as fontes fósseis, entre as 3 fontes fósseis, ele é o que mais emite gases de efeito estufa e, não bastasse isso, também é o mais poluente. A China é um país que tem graves problemas de poluição do ar. É um problema, né, que não se confunde com o aquecimento global. Né, é a sujeira que impregna, né, o ar, causando problemas respiratórios, enfim, uma série, né, de malefícios. Né, e esses altíssimos índices de poluição do ar na China se devem justamente ao consumo de carvão, né, as partículas que depois ficam ali presentes, né, no ar após o consumo do carvão. Né. A China está fazendo um esforço muito grande, né, para conter o aumento do carvão na matriz energética, evitar que a participação do carvão na matriz cresça. Né. A China já conseguiu reduzir a participação do carvão na matriz energética de uma forma bastante significativa. Em 2008, o carvão representava 78% da matriz chinesa. Agora é de apenas, entre aspas, 58%. Considerando que, né, nesse período, né, nesses 12 anos de 2008 para cá, o consumo total de energia cresceu 51%. Né? Esse é o problema também. A participação do carvão na matriz, ela se mantém, ou ela até sofre algumas reduções, mas em termos absolutos, o consumo de carvão na China é cada vez maior. Né? Ainda que se reduza percentualmente essa participação, né, em termos físicos, né, absolutos, se consome mais. Né? Uma dificuldade adicional que a China tem é que a maioria das usinas térmicas movidas a carvão é relativamente recente. Né? Então não existe motivo econômico para se desativar essas usinas novinhas em folha ou recentes, né, que são movidas a carvão. A usina térmica, fazer aqui só um parênteses, imagino que vocês saibam o que é. Usinas térmicas são aquelas unidades de geração de energia elétrica a partir da queima de alguns combustíveis. Então, a partir do carvão, né, pode-se obter eletricidade. O carvão é queimado, essa queima do carvão ela gera vapor, né, vapor da água que é aquecida pelo carvão, e esse vapor então ele faz mover um dínamo que gera eletricidade. Da mesma forma, a gente tem usinas térmicas movidas a petróleo, né, movidas a gás natural. Aqui no Brasil existem também usinas térmicas movidas a bagaço de cana. Né? É o mesmo processo, só muda o combustível, o carvão, ou o petróleo, ou o gás, ou a cana. Né? Então isso são as usinas térmicas, né, que fornecem a maior parte da eletricidade utilizada na China. Por que é tão difícil os chineses saírem do carvão, né, diminuírem a participação do carvão na sua matriz energética? São vários motivos.
Em primeiro lugar, pela própria abundância do carvão. Ao contrário do petróleo, a China tem reservas de carvão que são praticamente inesgotáveis. É um oceano de carvão existente no subsolo chinês. De todas as fontes fósseis, carvão, petróleo e gás, o carvão é a única que existe na China em volumes compatíveis com as necessidades de abastecimento energético do país. Esse é o primeiro motivo. Um segundo motivo é o próprio peso que o carvão tem na sociedade chinesa e na economia interna. Para garantir esse fornecimento de energia a partir do carvão para a economia chinesa, são mobilizadas milhões e milhões de pessoas no país inteiro. As pessoas que trabalham na extração do carvão, as pessoas que trabalham nas usinas térmicas movidas a carvão, enfim, toda a estrutura do carvão, são milhões, muitos milhões de pessoas, regiões inteiras do país, uma quantidade enorme de cidades inteiras na China, centenas de empresas grandes, pequenas e médias, empresas estatais, mas também um grande número de empresas privadas que devem a sua sobrevivência ao carvão. Então é muito complicado para o governo chinês chegar para essas pessoas, para essas empresas, para essas regiões e dizer: olha, estamos fechando, acabou, porque o carvão está poluindo muito, temos o Acordo de Paris para cumprir, e essas pessoas vão perder a sua fonte de renda, o seu trabalho, essas empresas vão à falência por causa disso. Isso é algo que o governo chinês, evidentemente, não está interessado em que aconteça. Então é um fator inercial muito forte, que se contrapõe às políticas de limitação do uso do carvão na matriz chinesa. Um terceiro fator é de segurança energética. É muito delicado você mexer na matriz energética de uma economia tão grande quanto a economia chinesa. Qualquer mudança pode causar escassez de energia. A China já teve em 2011 um apagão energético, falta de energia em certas regiões. Eles não querem passar por isso novamente. E a China não admite reduzir o seu crescimento econômico em função da falta de recursos energéticos. E um último fator que pesa bastante também para que a China tenha uma certa relutância na redução redução de uma forma mais forte, mais drástica do carvão na sua economia, são fatores de segurança nacional relacionados com a segurança energética. O carvão ele está presente no território chinês. Dos três principais combustíveis fósseis, é o único que eles têm em grande quantidade. Isso dá à China uma autonomia em relação às importações de outros recursos energéticos. Numa situação de conflito, numa situação de tensões geopolíticas muito intensa, que possa prejudicar o acesso da China à importação de recursos energéticos, numa situação dessas, o fato de a China ter no seu próprio território uma vasta reserva de recursos energéticos, que é o carvão, e capacidade de transformar esses recursos em energia através da sua rede de usinas térmicas, tudo isso é um fator de segurança nacional. No atual momento, nesse contexto internacional que a gente está vivendo, de aumento das tensões entre os Estados Unidos de um lado e a China do outro, fala-se de uma nova Guerra Fria. Não vamos ter tempo de discutir aqui agora até que ponto essa expressão nova Guerra Fria é adequado, até que ponto não é adequado,
né? Mas nesse cenário não faz muito sentido a China se empenhar tanto em reduzir o carvão, aumentando a sua dependência, né, de recursos energéticos importados. Vamos falar, por falar em recursos importados, vamos falar um pouco sobre os dilemas do petróleo na China. O petróleo que, conforme eu disse, responde por 20% da matriz energética, da energia primária na China. Não é que a China não tenha petróleo, a China tem muito petróleo. A China é o quinto maior produtor de petróleo do mundo. A China tem uma produção de 4,9 milhões de barris de petróleo diários, né? Bem mais do que o Brasil, que produz atualmente cerca de 3 milhões de barris de petróleo diários, né? Mas essa produção de petróleo da China é muito pequena, muito insuficiente diante do seu consumo muito maior de petróleo. A China é o maior consumidor mundial de petróleo, com um consumo de 4,5 milhões de barris diários de petróleo, ou seja, o triplo da sua produção interna. A produção interna da China dá conta de 1/3 do consumo de petróleo do país. Os outros 2/3 a China tem que importar no mercado internacional. Na década passada, na década de 2000, a China ultrapassou o Japão e depois os Estados Unidos, tornando-se o maior importador mundial de petróleo. Nem sempre foi assim. Até 1993, a China tinha autonomia em petróleo, chegava até a exportar uma certa quantidade. Agora isso acabou, a China depende cada vez mais do petróleo importado. No ramo do petróleo é importante mencionar as empresas estatais chinesas, na realidade de economia mista, empresas com maioria das ações do Estado e controle estatal, mas também com a participação significativa de acionistas privados chineses. Das 4 empresas de petróleo da China, 3 atuam internacionalmente com presença em dezenas de países, atuando fora das fronteiras chinesas do mesmo modo que as demais empresas transnacionais. São elas a CNPC, China National Petroleum Corporation. Há uma outra grande empresa chinesa de petróleo que é a Sinopec, China National Petrochemical Company, uma terceira que é a China National Offshore Oil Company, CNOOC, e há uma outra empresa, Sinochem, que atua basicamente no mercado interno, reservas internas da China. A China tem procurado, nos últimos anos, criar incentivos para que empresas estrangeiras vão operar, trabalhar ao lado das empresas chinesas na exploração de petróleo, em território da China. A China tem feito várias joint ventures com empresas dos Estados Unidos, empresas europeias, de outros países do mundo, em busca de aumentar a sua produção doméstica de petróleo. Mas esses esforços eles esbarram em limites geológicos bastante claros. Os campos de petróleo chineses são aquilo que se chama de campos maduros, campos que já estão sendo explorados há muito tempo. Para conseguir manter esses campos em produção é necessário se utilizar tecnologias de recuperação avançada de petróleo, tecnologias muito caras, e em muitos casos essa produção ela se torna inviável no atual cenário de preços baixos do barril de petróleo no mercado internacional. Então, a queda dos preços do petróleo, de um lado, beneficia a China, que é um grande importador, pode comprar o petróleo
mais barato no mercado externo, mas dificulta os esforços de expansão da produção doméstica de petróleo na China, porque sai muito caro produzir petróleo lá, né? Tem que raspar, quase que literalmente raspar o fundo do tacho, né, dos poços de petróleo existentes na China. Né? Uma preocupação muito importante que os chineses têm em relação ao petróleo é sobre as origens do petróleo importado, né? De quem são os fornecedores de petróleo. Atualmente, 44% do petróleo importado pela China vem do Oriente Médio, sendo que 16% nesse conjunto de 44%, 16% vem da Arábia Saudita, né? Outros fornecedores também do Oriente Médio. Atualmente, apenas 3% do petróleo importado pela China vem do Irã, que é um país aliado à China no Oriente Médio. É uma proporção decrescente do petróleo iraniano na China em função das sanções internacionais que estão afetando, prejudicando a produção de petróleo iraniano. 4 anos atrás, a participação do petróleo iraniano na cesta de fornecedores da China era de 8%, caiu, como eu disse, para 3%. O continente africano responde no seu conjunto por 18% das importações de petróleo da China, sendo que apenas um país, que é Angola, fornece 9% do petróleo importado pelos chineses. A Rússia fornece 15% do petróleo importado pela China e a América Latina, no seu conjunto, outros 15%, com destaque, olhem só, para o Brasil. O Brasil sozinho fornece 8% do petróleo importado pela China. A Venezuela, que é o outro aliado, né, da China, fornece apenas 2% do petróleo importado pelos chineses, o que também não é difícil se entender, né, tem a ver com as sanções internacionais, né, que têm provocado uma redução brutal, quase paralisação da produção de petróleo na Venezuela. Vai ser tema de uma próxima aula. Seguindo aqui, então, em frente, né, ainda falando sobre o petróleo, né, uma questão que é importante a gente ter em mente, né, quando se pensa nas implicações geopolíticas, né, das importações de petróleo pela China, né, uma questão ali central, né, altamente preocupante para os chineses, é o fato de que a maior parte, ampla maior parte da importação de petróleo da China, que é feita por via marítima, e esses navios petroleiros, né, petroleiros gigantes, superpetroleiros, como são chamados, quase todos eles, no seu trajeto, né, entre, né, os pontos de partida, né, onde é embarcado esse petróleo, e o seu destino na China, eles atravessam um lugar muito específico no mapa mundi, que é o Estreito de Malacca. Vocês olhando lá no mapa, né, no sudeste da Ásia, entre a Indonésia e a Malásia, né, há um ponto de passagem, um trecho de várias centenas de quilômetros, de mais de 1000 quilômetros, que é o Estreito de Malacca, que pode ser facilmente bloqueado numa situação de conflito internacional, né, quando se considera, né, se constata que tanto a Indonésia quanto a Malásia são países que têm relações muito próximas aos Estados Unidos. Então, esse é um ponto que a China se preocupa. A China se preocupa também com um peso muito grande do Oriente Médio no fornecimento de petróleo. Eu mencionei agora há pouco, 44% do petróleo que a China compra vem do Oriente Médio, e apenas um país, que é a Arábia Saudita, ele fornece 16% do petróleo comprado pela China. A Arábia Saudita, que é um aliado muito estreito
dos Estados Unidos. Tudo isso aumenta a vulnerabilidade da China a algum corte de suprimentos, em função de um eventual agravamento do conflito com os Estados Unidos. O que a China está fazendo diante disso para aumentar a sua segurança, na área do petróleo? Em primeiro lugar, uma busca de diversificar ao máximo os fornecedores. Junto com isso, tem a busca também de estreitar ao máximo as relações energéticas com a Rússia. A Rússia, ao contrário de outros fornecedores de energia para a China, a Rússia é um país vizinho geograficamente. O transporte de petróleo e de gás natural pode se dar, e tem se dado cada vez mais, por terra, através de oleodutos e gasodutos. Existem grandes projetos de expansão da rede de oleodutos e gasodutos ligando a Rússia à China, a Rússia, que é um país aliado da China no seu conflito geopolítico com os Estados Unidos. A China busca também, isso aí é tratado naquele artigo do Rodrigo Leão, disponibilizado para vocês, sobre gás natural na China. A China tem procurado comprar volumes maiores de gás natural dos seus vizinhos do Sudeste Asiático, principalmente a Indonésia, outros países também, como uma espécie de política de boa vizinhança, já para, enfim, tornar mais difícil uma postura hostil desses países em caso de um agravamento das tensões internacionais. Falando então do gás natural, o gás natural, juntamente com as energias renováveis, ele faz parte da aposta, do esforço, da China para limpar a sua matriz energética, limpar a matriz, diminuir proporcionalmente o peso, das fontes sujas, entre aspas, de energia, especialmente o carvão e o petróleo, e colocar fontes mais limpas, ou seja, com menos impacto ambiental. Nesse sentido, a participação do gás natural na matriz energética chinesa tem aumentado muito, de 3,2% em 2008 para quase 8% em 2019, ou seja, nos últimos 12 anos a participação do gás natural mais do que dobrou na matriz energética chinesa. Esse gás natural ele se divide em dois tipos, duas modalidades de gás natural. No caso da China, 62% é o gás natural liquefeito e 38% é o gás natural fornecido através de gasodutos. O gás natural liquefeito é o mesmo gás do gasoduto, mas que para viabilizar o seu transporte, ele é transformado do estado gasoso para o estado líquido. Isso é um processo bastante complicado e bastante caro. São usinas de liquefação de gás. Esse gás, então, uma vez transformado em líquido, ele é transportado em navios especiais, são chamados navios metaneiros, até o seu porto de destino, onde ele é levado para uma outra usina, onde aquele gás que estava em estado líquido é transformado outra vez para gás em estado gasoso. Esse é o gás natural liquefeito. Uma grande parte do comércio internacional de gás natural se dá dessa forma. O gás natural liquefeito é muito mais caro do que o gás transportado por gasoduto, mas tem uma série de outras vantagens, flexibilidade no uso, e tem se barateado nos últimos anos em função da sua expansão. A economia em escala tem diminuído o custo dos equipamentos, e está sendo cada vez mais comum no mundo o uso do gás natural liquefeito. A China, no seu plano quinquenal
né, um instrumento de planejamento econômico das autoridades chinesas, dão um peso bastante grande ao aumento da capacidade de importação de gás natural liquefeito, GNL, pela China. Está previsto no plano quinquenal a ampliação do número de terminais de GNL na China de 5 para 14, ou seja, triplicar o número de terminais de regaseificação, né, desse GNL, né, e também planos para aumentar a capacidade de estocagem desse gás, né, o que aumenta a margem de segurança energética no país, né. E também no campo do gás, né, existe um setor muito promissor, né, altas expectativas no shale gas. O shale gas, né, que se tornou um elemento muito importante, né, na mudança do perfil energético nos Estados Unidos nos últimos anos, né. Na China ele também existe em grandes volumes. Calcula-se que a China pode ter a 5ª maior reserva mundial de shale gas, e as autoridades chinesas estão iniciando, né, a exploração dessas reservas para aumentar então a sua produção doméstica de gás. Então falei agora do gás, e para terminar, né, fechando aqui essa apresentação, né, quer dizer, diante dessas questões todas que foram apresentadas, quais são as prioridades estratégicas, né, da China no setor de energia, né? Eu anotei aqui 4 pontos. Em primeiro lugar, a China busca levar adiante a transição do carvão para o gás, para a energia nuclear e para as fontes renováveis, né? Uma transição que permita à China limpar a sua matriz energética, reduzir a sua participação como emissor de gases causadores do efeito estufa, sem colocar em risco a segurança energética e a sua capacidade de produção industrial. Essa é a grande prioridade da China, né? Transitar lentamente de uma economia movida a carvão para uma economia em que outras fontes, especialmente o gás, a energia nuclear e as fontes renováveis, tenham um peso maior. Em segundo lugar, a China busca, nesse processo, diversificar ao máximo os seus fornecedores de energia. Já que a China está condenada a importar, né, recursos energéticos de outros países, que ela não fique na dependência de 1 ou 2 fornecedores ou de apenas uma região do mundo. Essa diversificação do fornecimento de energia reduz o impacto de um eventual corte de suprimentos, seja por motivos naturais, seja por motivos políticos. Em terceiro lugar, a China busca ressaltar, enfatizar a presença das suas empresas nacionais nos projetos de energia, exploração de energia no mundo inteiro. Seja petróleo, seja energia elétrica, seja gás, seja o que for. Mais adiante, quando formos falar especificamente do continente africano, vamos poder abordar alguns aspectos mais específicos, né, dessa expansão dos investimentos chineses em energia fora das suas fronteiras, né? E por fim, uma busca que a China tem nos seus contratos com fornecedores de energia, que eles sejam contratos de longo prazo para que eles não estejam sujeitos, né, a mudanças políticas, né, nos marcos desse conflito, né, cada vez mais intenso que a China tem com os Estados Unidos e os seus aliados. Tá? Então eu termino por aqui, né? Recomendo muito fortemente a vocês que leiam os textos, assistam o filme documentário, né, e respondam, né, as perguntas que eu passei para vocês, né, sobre os temas desta aula. Então termino por aqui, um abraço a todos.